gente, agora vocês vão ter aí as aulas com os vídeos, ok? E você vai poder tirar suas dúvidas também através do WhatsApp. No final do ano, quando você já estiver lendo e escrevendo, nós vamos nos reunir para certificar cada um de vocês numa confraternização aqui no programa Café Solidário em Ação. Obrigada, siga aí, tire suas dúvidas, faça todas as tarefas que estiverem previstas no vídeo e o professor é que vai estar tirando também essa dúvida para você. Olá, meus amigos. Novamente, vovô Manu com aquele tradicional cumprimento a todos vocês. Muito obrigado por assistirem a mais esse vídeo. Na conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a letra Z. Nós já percebemos que existem algumas palavras que têm o som de Z, mas são escritas com S. Por exemplo, mesa. Mesa, ah lá, com S. Já a palavra beleza. Beleza. Ih, mano, esse negócio é complicado, mas não se preocupe, porque depende da origem da palavra, de onde essa palavra veio. Então é por isso que tem essa modificação. De novo, não é para ninguém decorar. A gente vai aprendendo conforme a gente vai lendo, vai escrevendo, tudo bem? Então, vejam só. Deixa o vô Manu apagar isso aqui. E já que nós falamos em palavras com a letra Z, vamos escrever algumas palavrinhas com ZA, ZE, ZI, tudo bem? Então, vamos lá. O Manu vai colocar aqui algumas palavrinhas, mas antes eu quero fazer mais uma brincadeira com vocês. É uma adivinhação. Se vocês não souberem a resposta, não tem problema. É uma adivinhação, é um jeito que o vô Manu tem de tentar aproximar as famílias. Então a brincadeira é a seguinte, é uma adivinhação. Eu vou falar algumas coisas e vocês vão tentar adivinhar qual é a palavra que vai corresponder a essa adivinhação. A adivinhação diz assim, olha, desde os tempos da vovó, estou sempre a batucar, na fanfarra ou no forró. Quem será? Então vamos lá, o que é forró? Todo mundo sabe o que é. Fanfarra é aquele desfile, né? Aquele desfile de escola ou aquele desfile militar, aquilo é que é chamado de fanfarra. Forró é uma música, né? É um grupo de música, melhor dizendo, tipicamente do Nordeste brasileiro. Então, vou repetir, olha só. Desde os tempos da vovó, estou sempre a batucar. Na fanfarra ou no forró, quem será? Descobriram? É um instrumento musical chamado de zabumba. Ah lá, começa com Z. Zabumba. A zabumba também é chamada de bumbo ou bombo e provavelmente a sua origem é da África. E vejam quantas contribuições a África dá para a língua portuguesa. Tá? É um instrumento musical semelhante a um tambor, por isso que tem o nome de bumbo ou bombo, ok? Então, olha só a adivinhação que o vô Manu criou para vocês. Desde os tempos da vovó, estou sempre a batucar. Na fanfarra ou no forró, quem será? É a zabumba, tudo bem? Já que nós falamos em zabumba, começando com ZA, vamos ver agora uma palavra começando com ZE. Zero. Note bem, muita gente confunde zero com nada. Zero é uma coisa, nada é outra coisa. Nada não colocou coisa nenhuma. Quando você coloca um zero, você modifica o número. Por exemplo, eu tenho aqui
1. Se eu coloco um 0 à direita, esse 1 vira 10. Ok? Se eu coloco mais um 0, ele vira 100. Então o 0 tem valor. Nada é outra coisa. Agora, uma coisa interessante. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, um talão de rifa. O talão de rifa ele começa assim, 01, 02, 03. Então, se ele tem, por exemplo, 100 folhinhas, ele vai do 01 até o número 100. Tá? E aí, o que acontece? Como ele tem 100 folhinhas, ele começa assim, ó, 0, 0, 1. Ou seja, é o 100 ao contrário. Estão percebendo? Ó? 0, 0, 1. Se você ler daqui para cá, aqui, é o 100. Se ele tiver 1000 folhinhas, como é que vai começar? Vai ser 0, 0, 0, 1. Ou seja, 1000 ao contrário. Olha lá, 1000 ao contrário. Ok, gente? Então, vocês estão vendo a importância da participação também dos números nas nossas conversas? Mas nós vamos ter uma conversa específica só sobre números, mais à frente um pouco. Então, o Manu vai apagar aqui e vamos agora uma palavra com ZI. Ah, muito interessante, ó. ZI. Zíper, né? Zíper é aquele negócio que se coloca na roupa para fechar a roupa, né? Muitas pessoas não falam zíper, falam fecho. E outras também não falam fecho, falam a palavra, como era originário no francês, fêche-éclair. Inclusive, a língua francesa, ela influenciou na língua portuguesa em várias coisas. Aí você tem, por exemplo, fêche-éclair, abajur e por aí vai, tá bom? Mas nós vamos depois conversar mais um pouco sobre isso. Vamos agora uma palavrinha com ZO. Então, essa palavrinha aqui, ó. Agora tem dois Os, ó. Zoológico. Abrindo um pequeno parêntese nisso aí, o Manu até gostaria de chamar a atenção dos meus amigos para um detalhe muito interessante. Os zoológicos modernos, eles procuram não utilizar a jaula, como antigamente tinha. Ainda tem hoje, em muito lugar. Ah, jaula do leão. Então, você colocar um animal ali dentro, preso, ele fica muito nervoso, ele fica muito estressado. É até uma maldade com o animal. Então, hoje, os zoológicos modernos, eles são mais amplos. Tem um ambiente cercado, né, para evitar acidente, mas é um ambiente muito maior do que a tradicional jaula onde o animal ficava preso ali. Tudo bem? E vamos agora uma palavra com ZU. Zunido. O zunido dos insetos. E tem uns que incomodam muito, né? Imagina, por exemplo, você está deitado, está descansando, está dormindo e o zunido do mosquito no seu ouvido. Como perturba, não é verdade? Mas tem outros zunidos que são interessantes. Por exemplo, o zunido da abelha. E a abelha, ela é muito importante. Sem a abelha, não existe produção de várias frutas. Olha que curiosidade. Olha como é importante essa integração entre todos os seres que habitam o planeta. Então, gostaram até aí? Então, só recordando, com ZA, zabumba, ZE, zero, ZI, zíper, ZO, zoológico, ZU, zunido. Tudo bem? Então, o Manu vai apagar aqui para darmos continuidade. O Manu hoje trouxe mais uma mensagem para vocês, que a gente escreveu com muito carinho. Eu vou colocar aqui só para nós descontrairmos, para nós relaxar, mas não se preocupe, isso depois vocês vão ter para copiar quantas vocês quiserem, tudo bem? Então, tentem ler junto com o vô Manu, olha só. O azedo da vida. Olha o Z aqui, ó. O azedo da vida.
agora é beleza. Novamente o Z aqui, ó. ZA. Nesse versinho aqui, não tem nenhuma palavra com Z, né? Noto até na lida o que é lida? O trabalho. E percebe até no trabalho. Agora vem a mensagem final que o Romanu trouxe para vocês com muito carinho. Essa tem ZA, né? Uma nova grandeza. Olha que interessante. Olha o carinho que o Romanu sente por vocês todos. Vejam só. O azedo da vida, aquilo que era ruim, a gente está tirando aquilo, né? O azedo da vida agora é beleza. Transformamos o limão numa limonada, né? Então, o azedo da vida agora é beleza. Noto até na lida, até na hora que eu estou trabalhando, uma nova grandeza. Então, a gente está trabalhando mais satisfeito, a gente está trabalhando com mais entusiasmo, com mais vontade. Por quê? Porque nós estamos aprendendo uma série de coisas, estamos discutindo, estamos trocando ideias. Eu tenho certeza que depois dessas conversas, vocês vão repartir isso com os seus amigos, com os seus parentes, e aí vamos debater. Vamos debater a aula do Romanu. O que você achou? Gostou ou não gostou? O que pode melhorar? Ok? Então, até aí. Beleza, então? Olha lá a palavra. Beleza, com Z. Ok? Palavras positivas, palavras de entusiasmo, palavra que coloca a gente para cima. Para terminar esse encontro de hoje, o Romanu quer trabalhar com vocês agora algumas palavras que terminam em Z. Então, com a licença de vocês, eu vou apagar aqui. E vamos trabalhar algumas palavras que terminam em Z. Então vejam só, vamos começar com essa palavra aqui, ó. Rapaz, termina em Z, né? AZ. Bem, o Romanu já falou que tem palavras que, num determinado lugar, ela é uma palavra de carinho. Em outros lugares, ela ofende. Por exemplo, a palavra moleque. Em São Paulo, quando a gente fala, o meu moleque, estou me referindo ao meu filho, estou falando com carinho. Já em outros lugares, quando você fala a palavra moleque, está se referindo a uma pessoa que atrapalha, que prejudica, né? Você fala assim, um moleque de rua. Quer dizer, não que ele tenha que ser discriminado, nada disso. Ele tem que ser apoiado, tem que ser acolhido. Mas é alguém que naquele momento está perturbando. Então, vocês viram o sentido diferente? O meu moleque, quando eu estou falando, o meu filho, com todo carinho, e o moleque de rua. Quer dizer, o outro também tem pai, também tem mãe, ou já teve, e ele tem que ser tratado também com carinho, ok? Senão a coisa não melhora. Agora, com relação à palavra, por exemplo, rapaz, o feminino de rapaz é rapariga. E essa palavra, em alguns lugares, as pessoas não gostam de falar. Por quê? Elas se sentem ofendidas com essa palavra. Em alguns lugares, a palavra rapariga, que tem lá no dicionário como feminino de rapaz, significa prostituta. Então, tem gente que não gosta de falar. Então, é muito comum no Brasil, ao invés de falar rapariga, falar moça, tá? Na verdade, moça não é o feminino de rapaz, seria o feminino de moço. Mas, devido a esse preconceito, as pessoas procuram trocar. Tudo bem? Então, vocês estão percebendo que tudo isso tem que ser respeitado, tudo isso tem que ser valorizado. Vamos ver uma outra palavrinha? Mais uma palavrinha terminando em Z. Vez. Aqui terminava em AZ. Aqui termina em EZ. Vamos agora com IZ, Romanu. Vamos lá. Então, IZ, nariz. Nós já falamos aqui que tem algumas palavrinhas em que o som
sai pelo nariz. Lembra aquele poema Mãe? Olha lá, mãe, sai pelo nariz. E tem até umas palavrinhas que não tem aquele acentozinho, né, o tio, e que também o som sai pelo nariz. Por exemplo, cantar. Olha lá, palavras com a N e a M, né? Campos, também o som sai pelo nariz. Tudo bem? Então, agora vamos ver uma palavrinha com OZ. Voz, muito importante. A voz, ela tem um poder muito grande sobre as pessoas. Quando você fala, a mãe geralmente fala assim para o filho, não levante a voz para mim. Quer dizer, a mãe quer que o filho fale com naturalidade, fale com tranquilidade. Quando o filho está levantando a voz, a mãe entende que ele está fazendo uma malcriação, ele está agredindo. Por isso ela diz, não levante a voz, ok? Ou então, abaixe a voz, beleza? Agora, com U. Cuscuz. Cuscuz também é uma palavra de origem africana. Aproveitando, eu coloquei aqui a palavra cuscuz, porque está na época de junho, né? Então é muito comum as pessoas fazerem canjica. Olha outra palavra de origem africana aí. Canjica, cuscuz, angu e por aí vai. Tudo bem, meus amigos? Então, com isso, eu quero deixar agora uma mensagem, aproveitando uma palavrinha que nós usamos aqui, olha, a palavra vez, tá? Então, não sei se vocês já viram uma placa de trânsito, é um triângulo, né? E aquele triângulo no trânsito significa C da vez, dê a preferência. Nos transportes públicos também existe uma coisa para chamar a atenção, que é para você ceder a vez. Por exemplo, é muito comum as poltronas dos ônibus, né? As poltronas dos metrôs, dos trens, terem uma cor diferente, que aquelas são destinadas a pessoas idosas, mães com crianças no colo, né? Senhoras grávidas e assim por diante. Então, ceda a vez quer dizer dê a preferência. É uma questão de educação, uma questão de cordialidade para as pessoas. A mesma coisa no trânsito, ok? Em alguns momentos, um motorista tem que dar a vez ao outro. Não adianta todo mundo querer ir junto, porque vai dar confusão, vai dar acidente. Tudo bem, meus amigos? Então, terminando esse encontro de hoje sobre a letra Z, e já que nós falamos naquela música Sertão do Cariri, eu quero que essa música transmita muita alegria para vocês e que procurem conhecer músicas das regiões de vocês. Cantem, dancem, né? Porque cantar, dançar, usar a música é uma forma de nós estarmos adquirindo saúde, né? E não existe felicidade completa se não houver saúde. Ninguém vai ficar alegre quando está doente, verdade? Então, lembrando também que aquele tradicional cumprimento que o vô Manu faz no final do abraço, né? Um abraço carinhoso a todos vocês e até um próximo encontro. Até uma próxima vez, aproveitando essa palavrinha aqui. Olá, meus amigos. Novamente, vô Manu aqui para mais uma conversa. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a letra S. Nós conversamos aqui anteriormente sobre a letra R. Palavrinhas começadas com a letra R, palavrinhas com a letra R no meio, palavrinhas com a letra R no final. E quando o vô Manu fala aqui em palavrinhas, não é no sentido infantil, não.
São palavras pequenas realmente, mas que têm um significado grande. Tá? Muitas vezes, quando a gente coloca o inha ou zinha, a gente está querendo representar carinho. Por exemplo, mãe, mãezinha. O adulto também fala mãezinha. E aí não tem menosprezo nenhum. É uma expressão de carinho. Como você pode falar também o contrário. Você pode falar, por exemplo, amor, amorzão. Quantas vezes a mãe fala para um filho que já é adulto, meu amorzão? Assim como o marido e a mulher também podem falar, meu amorzão. Não tem problema algum nisso aí. Então, o que é importante é o sentimento que está dentro da pessoa. E aí, o vô Manu vai começar essa conversa de hoje lendo um texto de um outro autor que, infelizmente, não está mais entre nós. Um autor chamado Manuel Bandeira. E eu gostaria que vocês acompanhassem o vô Manu nessa viagem. Nesse texto, o Manuel Bandeira está falando de uma viagem de trem. Nós sabemos que muitas pessoas nunca viajaram de trem, nem sabem como é um trem. Mas não importa. O que importa é que vocês tentem viajar junto com o vô Manu na leitura deste poema escrito pelo Manuel Bandeira. E logo no início, ele usa duas letrinhas. E essas duas letrinhas estão querendo representar o barulho do trem, ou a buzina do trem. Preste bem atenção. Ele diz assim, ao foge bicho, foge polvo, passa ponte, passa poste, passa pasto. Passa boi, passa boiada, passa galho, de engazeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. Olha só, olha a riqueza desse texto. Quando ele fala, aô, ele está querendo dizer o quê? É o barulho do trem, é como se o trem estivesse buzinando. Então, os animais se assustam e fogem, né? Que eles ficam com medo daquele negócio tão grande. Ok? Então, olha só. Foge bicho, foge povo. Quer dizer, o povo também sai da frente do trem. Né? Passa ponte, passa poste. A gente vê como se os postes estivessem correndo. Quem está correndo, na verdade, é o trem. Mas, para quem está dentro do trem, olhando para aquilo, pensa que o poste está... A criança, inclusive, fala... É muito comum a criança falar, ih, mãe, ih, vô, ih, tio, o poste está correndo. Não, quem está correndo é o trem. Mas na visão dela, é isso que está acontecendo. Assim como, quando a gente olha uma rua muito comprida, dá a impressão que ela vai ficando mais estreita. Já repararam isso? Muito interessante nós observarmos isso. Como o vô Manu sempre fala, é muito importante observar a natureza. Observando a natureza, a gente aprende muito, 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 muito. Ok? Então, ele está retratando aí uma viagem no trem. Se você nunca viajou de trem, não tem importância. Imagina essa viagem num carro, numa charrete, numa carroça, num avião. Não importa o meio de transporte. O que importa é que você observe bem cada situação que você está percebendo e que valorize essas situações. Mesmo quem não consegue enxergar, consegue viajar junto com o vô Manu através do texto. Então, tentem fechar os olhos e imaginar essa situação. Imaginem que vocês não tivessem a visão. E tentem imaginar. Vamos lá. O vô Manu vai repetir, bem devagarzinho, todo mundo de olhos fechados. Foge bicho, foge polvo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho, de engazeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. Olha só, ele terminou com a palavra cantar. E a gente já viu que a palavra cantar traz renovação para a vida, estimula
a memória, ok? Muito interessante isso aí. Então, o Manu vai escrever aqui aquilo que nós acabamos de falar, né? Vejam só. Tentem ler com o Manu. Dê asas à sua imaginação. O que significa isso, Manu? Quer dizer, você vai viajar junto com a gente. Você vai imaginar determinadas situações. Isso, para quem quer escrever alguma coisa, é muito interessante. É muito comum nas escolas, a professora pede para o aluno escrever alguma coisa e aí a criança fala, professora, mas eu não consigo entender, eu não consigo viajar, eu não consigo... Então, trabalhar a questão da imaginação é muito importante, desde criancinha até a pessoa que tem 80, 90 anos. Fundamental isso. Então, quando o Manu diz, dê asas à sua imaginação, imagine uma situação que está acontecendo, ok? Lembrando, aqui, olha, dê, da palavra dar, também é uma ação, ou seja, é um verbo. Asas, olha só, asas, com S, a gente já viu que tem palavra com som de S e é escrito com Z, tem palavra com som de Z escrito com S, ok? Dê asas à sua imaginação. Ih, Manu, apareceu um negocinho ali que eu não sabia. Aquele tracinho ali pro lado esquerdo. Depois a gente vai conversar sobre isso, tá? É um outro sinalzinho que a gente usa muito na língua portuguesa. E a gente usa aquele sinalzinho quando a gente pode substituir pela palavra ao e usar uma outra palavrinha, tá? Então, dê asas à sua imaginação, dê asas ao seu pensamento. E aí precisa daquele sinalzinho que tem o nome de crase, mas não se preocupe com esse nome. Crase, olha só, gente. Olha que interessante. Crase. De novo, ó, CR. Ah lá, tá? Esse nome não é importante gravar. Mas já fica aí uma dica do vô Manu. Você vai usar a crase, quer dizer, vai usar aquele sinalzinho, quando você pode substituir pela palavra ao e colocar uma palavra masculina. Como eu falei, dê asas à sua imaginação, dê asas ao seu pensamento. Então, quando isso fizer sentido, você já sabe que tem aquele sinalzinho ali. Mas depois nós vamos conversar com mais calma sobre isso. Não se preocupem. Como eu já falei, uma coisa de cada vez. Devagarzinho a gente chega lá. Imaginação. Olha aqui de novo. Uma outra coisa que nós já trabalhamos. O G. Lembra que a gente falou que as palavras escritas com G e com J, muitas pessoas trocam, têm dificuldades? Outra coisa ainda, imaginação. Olha aqui, o são terminou com C, cedilha, A, o tio e o O, ok? Imaginação. Agora, olha que o Manu vai falar uma outra palavrinha aqui, que tem o mesmo som, mas não tem nada a ver com isso aqui. É essa palavra aqui, ó. São. São pode ser no sentido de ser. Vocês são dedicados. Mas eu também posso usar a palavra são no sentido de sadio. Eu estou são, quer dizer, eu estou sadio, eu estou sem doenças. Então, olha quanta coisa nós tiramos daí, meus amigos. Agora, o Manu vai pedir licença para apagar isso aqui e colocar mais algumas coisinhas. Lembrando que o vô Manu já falou uma coisa muito interessante aqui, pegando uma carona nessa questão de dê asas à sua imaginação, eu vou escrever uma outra frase aqui que foi dita por um poeta, um escritor português. Ele disse o seguinte: bem, o vô Manu quer falar algumas coisinhas sobre o que o vô Manu acabou de escrever no quadro. Primeiro, ler
é sonhar pela mão de outro. Não foi o Vomanu que criou essa frase. Quem criou essa frase foi um escritor chamado Fernando Pessoa. Sempre que a gente copiar alguma coisa de uma outra pessoa, a gente tem que usar um outro sinalzinho. Isso aqui, ó. No início e no final. Isso aqui se chama aspas. Mas não se preocupe com esse nome, só para vocês saberem. E como não fui eu que criei, eu estou usando isso aí para dar um exemplo, eu tenho que colocar aquilo ali. É uma questão de respeito para com o outro. Outra coisa que o Vomanu quer chamar a atenção. Notem que eu usei aqui umas letrinhas que eu não tinha usado até agora. Quando eu coloquei o nome Fernando Pessoa, eu não usei esse tipo de letra aqui, que a gente chama de letra de mão, né? Eu usei um outro tipo de letra, mas a gente depois vai conversar também sobre isso. Isso é uma outra coisa também que a gente vai praticar. Com o tempo a gente vai praticar. O que o Vomanu quer sugerir a vocês? Vocês tentem ler em qualquer lugar, seja numa embalagem de um produto que vocês compraram para a casa de vocês, seja na rua, aos pouquinhos a gente vai adquirindo essa prática. Isso aí é uma coisa do dia a dia. Se nós vivermos, como eu falei, 100, 200 anos, nós não vamos saber tudo. Então, vamos com calma, não se preocupem, beleza? Então, com a licença de vocês, o Vomanu vai apagar isso aqui, tá? E vamos trabalhar algumas palavras agora com a letra S. Mais algumas, né? Então, vamos lá. Veja o seguinte, começar com uma bem simplesinha, começando com a letra S. Sapo. Notem que o Vomanu abriu a boca 2 vezes, ó. Sapo. Né? Vamos agora o S com o E. Então, vê. Seda. Muito interessante saber que a seda, né, tipo de tecido, ela é produzida por um animal chamado bicho da seda. É um tipo de lagarta. Olha quanta coisa a gente está estudando juntos, aprendendo juntos. Né? Então a gente já viu S com A, sapo, S com E, seda. Vamos ver agora um S com I. Então, ó. Sino. S com I. Sino. Né? Agora, S com O. Sopa. Você já viu uma expressão assim, olha? Ah, isso é sopa. Quer dizer, isso é fácil. Olha a riqueza, de novo, que é a nossa língua. Olha como é que a gente pode usar. Sopa, no sentido de comida, é uma coisa. Quando você diz isso é sopa, quer dizer, isso é fácil. Qual é a relação entre uma coisa e a outra? Porque a sopa é fácil de comer, é fácil de engolir, né? Ela é bastante líquida, então fica mais fácil. Então, isso é sopa, quer dizer, isso é fácil, relacionando uma coisa com a outra. Então, as palavras, umas têm relações com as outras. E é isso que torna a língua mais bonita, né? Vamos usar agora com 3 silabazinhas e vamos ver uma palavra muito importante na nossa vida. Olha só. Agora eu vou abrir a boca 3 vezes, ó. Suave. S-U. Suave. Tranquilo. Lento. Devagar. E aí, vocês acham que esses encontros, esses bate-papos com o Vomanu estão sendo suaves? Quer dizer, está dando para gravar direitinho, está dando para aprender? Não, bem, nada de decorar, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Então, eu quero que esses encontros eles sejam suaves, eles sejam tranquilos, eles sejam prazerosos para todos nós. E aqui na palavra suave, nós abrimos a boca 3 vezes, ó. Suave. Agora, querem ver uma coisa interessante? Eu vou tirar esse SU daqui
E olha o que fica. Fica a palavra, vou botar aqui do lado. Ave. Não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas vocês já repararam o voo de algumas aves? Tem algumas aves que elas estão voando, mas elas nem batem com a asa. Quer dizer, elas vão de acordo com a corrente de ar. Então é a natureza nos orientando, é a natureza nos ajudando. E o homem, ao criar o avião, ele se baseou no princípio do voo das aves. Observem, comparem as asas de um avião com as asas de uma ave. É basicamente o mesmo princípio. Então o vô Manu quer dizer com isso que a natureza é a nossa grande mestra, a natureza é a nossa grande professora, ela é que nos ensina tudo. Beleza até aí? Então a gente viu até agora palavras que começam com S. Agora, vamos ver outras palavras também que têm S, mas não começam, elas estão em outro lugar, outra sílaba. Então vamos apagar aqui. Bem, meus amigos, antes do vô Manu passar para as palavras que usam o S no meio da palavra ou no final, eu gostaria de lembrar mais uma coisa, tá? Eu vou escrever alguns nomes aqui e vocês tentem ler junto com o vô Manu. Beleza? Então, vamos lá. Vocês devem estar observando que eu escrevi aqui 3 nomes de pessoa, né? Simone, Sofia e Sula, né? Começando com S-I, S-O e S-U. Uma curiosidade que o vô Manu gostaria de falar com vocês cada nome de pessoa, ele tem um significado. Se vocês conversarem com pessoas que têm assim, mais facilidade de pesquisar na internet, por exemplo, vocês colocam assim, significado do nome tal, né? O que quer dizer o nome tal? E se vocês forem lá, por exemplo, no nome Simone, você vai encontrar lá, Simone quer dizer aquela que é obediente, aquela que segue as orientações de sua família. Tá? Para nossa alegria, eu tenho uma filha que se chama Simone. Então, cada nome ele tem um significado. E nem sempre isso é 100%. Mas, de uma maneira geral, o que está lá corresponde à pessoa. E aí é uma boa oportunidade para vocês trabalharem o significado do nome de cada um de vocês. Existem nomes que têm origem indígena, existem nomes que têm origem africana, por exemplo, lá no Iorubá, existem nomes que têm origem portuguesa e assim por diante. Então a gente já vem conversando aos poucos sobre isso. Então, nesse nome próprio, Simone, o vô Manu abriu a boca 3 vezes, olha lá, Simone, né? Ó, Simone, tá? Já, Sofia, também, ó, Sofia, 3 vezes. Já no nome, Sula, só 2 vezes, Sula. Beleza até aí, gente? Então, o vô Manu quis colocar esses nomes que era para criar mais uma janela, né? Abrir mais uma porta para o nosso estudo, para a nossa pesquisa. É até uma curiosidade. Tem gente que nunca ouviu falar nisso, que o seu nome tem um significado. Cada nome, ele tem um significado. Ok? E aí, voltando à questão da mãe, a mãe parece que ela é inspirada na hora de dar nome para o seu filho. Tá? Ela se inspira em alguma coisa e aí o nome aparece, surge direitinho. Tá? A gente vai conversar mais para frente, quando nós formos trabalhar as letras K, W e Y, em um nome africano chamado Abayomi.
A Baiomi, a título de curiosidade, é uma boneca que significa felicidade, que traz felicidade. Mas quando nós chegarmos lá nas letras K, W, Y, o vô Manu conversa com vocês. É uma curiosidade que muita gente vai gostar, vai ser muito rico, muito interessante e tem muita coisa boa para nós aprendermos. Tudo bem? Então, com licença de vocês, eu vou apagar aqui. Eu gostaria agora de trabalhar algumas palavras em que o S não está no início da palavra. Tá? Ele está lá no meio da palavra. Vou pegar uma palavra bem simples. Mesa. Vocês já pararam para pensar na importância que tem essa palavra? Então, quando nós dizemos assim, sentar-se à mesa e não sentar-se na mesa, né? Porque sentar na mesa significa que você vai sentar em cima da mesa, não é isso? Sentar-se à mesa, você vai sentar na cadeira em direção à mesa. Então, quando a família se reúne para jantar, para almoçar, ela utiliza a mesa. Então, ela senta-se à mesa. Outra coisa muito interessante. Já ouviram falar assim, ó, mesa de negociação? Quer dizer, as pessoas se reúnem para conversar, para acertar alguma coisa. E mais uma curiosidade, gente. Quando a gente utiliza uma mesa com esse formato, uma mesa redonda, a gente está querendo falar que ali não tem início nem fim. Todos que estão ali, eles têm o mesmo peso. Então, quando a gente fala uma mesa de negociação, quer dizer que um está tentando ajudar o outro. Então, isso numa empresa é muito importante, tá? É muito importante a gente ter a liderança. Lembra que a gente falou em liderança? Veio da palavra líder, né? Liderar, inspirar, motivar, dar um exemplo, tá? O líder é aquele que dá o exemplo para os outros. Tudo bem? Então, quando a gente utiliza uma mesa redonda, nós estamos nos colocando no mesmo sentido. Vocês já repararam em algumas fotos sobre os índios que eles sempre sentam formando um círculo? Quer dizer o quê? Quer dizer a questão do respeito. Um tentando respeitar o outro. Isso é fundamental. Outra coisa, quando vocês veem foto de várias casas de índio, notem que elas estão formando também um círculo. Quer dizer, ali criando uma união. Isso tem a ver com a questão do abraço que o vô Manu também falou, tá? Então nós vemos aqui a palavra mesa. Vamos aproveitar uma outra palavra muito importante, palavra casa. Olha lá, a casa é importante. Não é importante aí o tamanho da casa, a riqueza da casa, mas o que a casa traz para cada um de nós. Então, quando eu digo assim, por exemplo, o vô Manu é professor. Então, se eu trabalho numa determinada escola, eu digo assim, essa escola é a minha casa. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que ali eu vivo como se estivesse vivendo dentro da minha casa. É a questão daquela dedicação, a questão do amor. Então, quando você vai trabalhar numa fábrica, aquela fábrica também passa a ser a sua casa. A gente já conversou aqui sobre isso várias vezes. Aquela obra que a gente está fazendo lá na rua é a minha casa naquele momento. Ou seja, a palavra casa, ela tem um significado muito grande, ok? Bom, agora que a gente já trabalhou, o S no início, né? O S no meio, eu quero trabalhar com vocês algumas palavrinhas em que o S está no final. Quando eu digo assim, olha, por exemplo,
a casa. Estou falando de uma casa. Quando eu digo assim, olha, as casas, então eu estou falando de várias casas. Então, isso aí vai ser um assunto que o Manu vai tratar numa outra conversa, ok? Então o S também se serve para identificar mais de um. Então o Manu vai ter uma outra conversa com vocês, onde eu trabalho a palavra muito, a importância da palavra muito. E essa importância da palavra muito está relacionada com o que os professores falam que é o plural. Mas não importa essa palavra, plural. Importa saber que muito tem um significado muito grande. Olha só, muito tem um significado muito grande na nossa vida. Beleza? E para finalizar, o Manu agora quer trabalhar mais uma coisinha com vocês. Palavras escritas com 2 S. Lembra que nós trabalhamos palavras escritas com 2 R? Por exemplo, carro. 2 R's, né? Olha só. Carro. Diferente de caro, que a gente já discutiu. Agora, eu quero trabalhar a palavra com vocês agora com, no lugar de 2 R's, eu quero trabalhar palavras com 2 S's. Por exemplo, vamos ler com o Manu. Passado. Do mesmo jeito que aqui na palavra carro, eu separo assim, fica um R em cada sílaba, carro. Na palavra passado, eu também faço a mesma coisa, ó. Passado. Também ficou um S em cada sílaba. Beleza? Aproveitando isso aí, que tal a gente falar uma frasezinha? Dificuldade para ler e escrever é coisa do passado. Ou seja, a gente está superando as nossas dificuldades. A gente está eliminando o passado, tirando aquilo que não era bom e colocando só coisas boas, tá? Então o passado pode ser visto de 2 maneiras, como uma recordação boa ou como uma recordação ruim. Se o passado for uma recordação ruim, vamos pensar no futuro, naquilo que vem para frente, que vai ser uma coisa boa. Tudo bem? Até aí, meus amigos? Vamos finalizar com mais uma palavra escrita com 2 S's. Palavra progresso. Vamos lá, ó. Progresso. O que é progresso? É você evoluir, é você caminhar, é você aprender coisas novas, tá? É você voar mais alto, ok? E essa palavra progresso, ela é muito importante, muito importante. Por exemplo, na bandeira do Brasil está escrito isso aqui, olha. Ó. Vamos ler com o Manu, ó. Ordem e progresso. Quer dizer, para que haja progresso, é preciso que haja ordem, é preciso que a gente se organize, como a gente já falou, tá? Então é preciso que a gente trabalhe, é preciso que a gente se dedique. Por isso que tem escrito lá na bandeira do Brasil, ordem e progresso, significando o quê? Que para acontecer o progresso do país, é preciso que haja trabalho, é preciso que as pessoas se dediquem. Tudo bem até aí, meus amigos? Eu quero terminar esse encontro de hoje agradecendo muito a vocês essa participação e desejando que vocês tenham muito progresso na vida de vocês. E, olha só, progresso é com 2 S's. E aquela outra palavrinha que o vô Manu fala sempre, qual é? Vamos lembrar? Abraço. Nota que o som é igual, mas abraço é com C cedilha. Progresso com 2 S. E um grande abraço para todos vocês.
Olá, meus amigos. Novamente aqui, o Vovô Manu, para mais uma conversa sobre a nossa querida língua portuguesa. Na conversa de hoje, nós vamos falar de palavras que representam poucas coisas e de palavras que representam muitas coisas. E aí, nós vamos usar novamente a letra S. Nós já vimos aqui a utilização da letra S em várias situações. Palavras que começavam com S, como por exemplo, sapo, tá? E palavras às vezes que terminavam com S. E palavra, às vezes o S no meio da palavra. Mas hoje eu quero usar a letra S no sentido de representar muitas coisas, muitas pessoas, muitos objetos e assim por diante. Vamos começar então com uma palavra bem simples. Vocês lembram que logo no início o Vô Manu pediu para vocês conseguirem um caderno, um bloco. Então vamos começar com a palavra caderno. Então eu vou escrever aqui, o caderno. Eu estou me referindo a um único caderno. Agora, se eu tenho mais de um caderno, eu vou falar o quê? Os. Então aqui eu posso ter 2 cadernos, 3 cadernos, quantos quiser. Sempre eu vou falar os, quando for mais de um. Vamos ver uma outra palavrinha? Vamos mudar um pouquinho. Eu vou colocar agora a palavra a. Vejo que mudou tudo. Era a colher, agora as colheres. Aqui na palavra caderno, eu apenas acrescentei o S. Aqui não, aqui eu acrescentei o S e também acrescentei o E. Então já aumentou um pouquinho a dificuldade. Mas como o Vô Manu sempre fala com vocês, não se preocupem, não fiquem com medo de aprender. A gente vai devagarzinho, ok? Agora vamos escrever uma outra palavrinha. Vejam só. A raiz, as raízes, também acrescentou o S. E além disso, ganhou um acentozinho aqui, né? Então, vejam só, todo mundo sabe que é uma raiz, a raiz da planta. Mas eu posso usar a palavra raiz e raízes num outro sentido. Quando eu digo as minhas raízes, quer dizer as minhas origens, de onde eu vim, de que família eu vim, tá? Aonde eu nasci, em que país, em que cidade, ok? Então, quando eu estou falando as minhas raízes, eu estou me referindo a uma outra situação, diferente de raízes das plantas. Tudo bem, meus amigos? Vamos lá, vamos ler com o Vô Manu. O funil, os funis. Mudou. A terminação aqui era IL e agora é IS, ok? Tirou o L e colocou um S. Vamos comparar com uma outra palavra? Vamos agora ver a palavra, olha só. Mudou mais ainda, Vô Manu. O anzol, termina em OL. Agora, perdeu aqui embaixo, perdeu o L e ganhou um IS. Olha lá. O anzol, os anzóis. E além disso, ganhou um acentozinho aqui. Ok? Olha lá. Não podemos colocar. Quando você coloca no plural, quer dizer, você está dizendo mais de um, não esqueçam de falar os. Quando você usar um, vai falar uns. Quando for uma, umas. Mas isso vai aos pouquinhos. Tudo bem, meus amigos? Então, com licença de vocês, eu vou apagar. Olha só. O mês tem um acento, né? Agora, quando você fala os meses, perdeu o acento e ganhou esse pedacinho aqui, ó. É esse. Nós vamos voltar ainda a falar sobre a questão dos meses
lá no finalzinho dessa primeira etapa das nossas conversas, porque existem meses que tem 30 dias, existem meses que tem 31 dias, e o mês de fevereiro pode ter 28 ou 29. Mas esse é assunto para uma outra conversa, depois a gente fala sobre isso. Tudo bem? Vamos a mais uma palavra. Olha só. O limão, os limões. Aqui, gente, sempre dá uma confusãozinha, porque algumas palavras que terminam em ão, quando você fala mais de um, termina em ões, e outras terminam em ães. Querem ver? Olha só. O pão. Agora, os pães. Vocês viram a terminação é diferente? Aqui a terminação, olha, foi O-E-S. Aqui já é A-E-S. O pão, os pães. Mas não se preocupem, nós somos companheiros. Inclusive, a título até de curiosidade, a palavra companheiro significa aquele que divide o pão. Olha que bacana! É por isso que nós somos companheiros, é por isso que a gente procura se ajudar. Todo mundo ensina todo mundo aprende com todo mundo. Ok, gente? Então a palavra companheiro, ela significa isso. Companheiro, com, juntar, tá? Está ao lado, tá? Panheiro vem de panis, do latim, pão. Então aquele que compartilha o pão, aquele que divide o pão, aquele que participa. Ok? Então, com a licença de vocês, vou apagar. Lembrando que não é para correr, para copiar. Vamos fazer com calma. O importante é entender. Bem, até aqui eu acho que está tudo tranquilo, né? Nós vimos o acréscimo da letra S, formando palavras terminadas em AE, só acrescentando o S, como caderno. Depois acrescentou o ES, como em coleres. Depois o O, tio, S, limões. Depois o A, tio, o ES, em pães. Até aí, tudo tranquilo. Então, como eu falei, não se preocupe porque não conseguiu copiar. Depois vocês vão ver isso com mais calma. Isso vai ficar à disposição de vocês para toda a vida. Agora, eu quero perguntar uma outra coisa, meus amigos. Será que eu posso representar um grupo de palavras usando uma palavra diferente? Ih, Manu, não entendi nada. Vejam só, quem já teve a oportunidade de ver um aquário, ali no aquário tem vários peixes, não é isso? No mar tem vários peixes, no rio tem vários peixes, numa lagoa tem vários peixes. Então eu posso representar uma quantidade grande de peixes com uma outra palavra. Querem ver? Quando eu digo assim, por exemplo, olha só. Um peixe, tranquilo. Agora, muitos peixes. Ih, Romulo, mas o que você vai inventar aí? Não é invenção, é uma coisa simples. A gente pode trocar essa palavra aqui, muitos peixes, por uma outra palavra que significa a mesma coisa. Que palavra é essa, Manu? É a palavra cardume. Então vejam só. Eu tirei a palavra muitos peixes e coloquei a palavra cardume. Então, o cardume representa vários peixes, seja no aquário, seja numa lagoa, seja no rio, seja no mar e assim por diante. Tudo bem? Vamos a um outro exemplo? Vamos pegar aqui uma coisa que muita gente gosta de ter em casa. Vejam só, uma coisa de recordação. Então veja só, eu tenho uma foto, né, uma fotografia. Aliás, nós já conversamos também sobre isso. Nós temos o hábito na língua portuguesa de simplificar a palavra. Ao invés das pessoas falarem fotografia, as pessoas falam apenas foto. É aquela mesma coisa que a gente discutiu lá atrás. Avião a jato, todo mundo fala só jato, simplifica. Então, quando eu tenho várias fotos, eu posso reunir essas fotos num lugar
em que eu dou o nome de... Vamos ver se vocês lembram. Vão pensando. Já lembraram, né? Dou o nome de álbum. Álbum de fotografias. Ok? Álbum de selos. Quando eu tenho muitos selos, eu posso colocar também num álbum. Né? Quando eu tenho muitas fotografias, eu coloco num álbum. Beleza? Vamos a mais um exemplo? Agora, nós vamos fazer o contrário. Eu vou escrever uma palavrinha aqui e vocês vão tentar lembrar. Eu vou escrever uma palavrinha que representa muitos ou vários. Penca. Pode ser o quê? Uma penca de banana, uma penca de caranguejos, não é isso? Então, quando eu tenho, por exemplo, várias bananas, eu digo que eu tenho uma penca. E quando é muito, está lá na bananeira ainda, como é que eu falo? Ah, é um cacho de banana. Ok, gente? Então, a língua portuguesa, ela oferece uma série de possibilidades para nós estarmos discutindo a mesma coisa usando palavras diferentes. Ah, e outra coisa, quando tem muita gente, como é que a gente fala? Quando eu tenho uma pessoa, beleza, agora tem muita gente. Então, imaginem a seguinte cena. Várias pessoas estão indo para um determinado lugar e essas pessoas elas vão dançar. Vamos aproveitar a época agora de junho, né? Esse ano, infelizmente, por causa do problema aí dessa pandemia, nós não podemos estar muito reunidos. Cada um está trabalhando na sua casa, de uma maneira diferente, mas as tradicionais festas juninas envolvem muitas pessoas, tá? E aí, o vô Manu trouxe um versinho para vocês. Vamos ver se vocês vão lembrar. Principalmente os nossos amigos que moram na região nordeste do Brasil, com certeza vão lembrar. Quem não é daquela região, a gente vai adaptar esses versinhos para um outro local, para Portugal, para a África, para onde vocês quiserem. Tudo bem? Então, eu vou colocar só 2 versinhos para vocês lembrarem. Vou apagar isso aqui. Então, vamos ler junto com o vô Manu. Olha só. Vou dançar no Cariri, vou dançar no Gravatá. Então, isso aí é uma música que faz parte do folclore brasileiro. E esta música, ela também está num dos nossos livros, um livro escrito, inclusive, para criança. Tá? Porque o que acontece? Como a gente já conversou aqui, criança brinca e adulto também brinca. Então, quando a gente vai dançar um forró, por exemplo, nós estamos brincando ali, nós estamos nos divertindo. Cada povo tem a sua música característica. Tá? Não importa se esse povo mora num centro de cidade, não importa se ele mora numa tribo indígena, mas todos nós temos as nossas músicas. A gente já falou aqui que cantar é muito bom para a saúde, dançar também. Quando você canta e você dança, você desestressa, né? Você relaxa, você fica mais tranquilo, você obtém mais saúde. Então, a música, ela é assim, ó. Vou cantar no Cariri, vou cantar no Gravatá. Ou vou dançar no Cariri, vou dançar no Gravatá, como vocês queiram. Você vai dizer, mas vô Manu, e quem está lá em Angola? Dá para adaptar? Dá. Por exemplo, vou dançar no Cariri, né? Você pode dizer, vou dançar lá em Angola. Vou dançar no Cariri, vou dançar lá em Lisboa. Vou dançar no Cariri, vou dançar lá em Cabo Verde. Quer dizer, você adapta isso aí para onde você quiser. E vocês vão ter o som dessa música depois para facilitar, para ficar uma coisa bem lúdica, bem interessante, bem prazerosa. E nós terminamos, então, esse encontro de hoje pedindo que vocês imaginem essa cena com o vô Manu. Várias pessoas estão indo para um determinado lugar e elas vão dançar a sua música característica, né?
Eu falei ainda há pouco em Angola, existe uma música muito bonita chamada Morenas de Angola. Então, olha que coisa interessante. Do mesmo jeito que nós temos músicas específicas sobre Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Lisboa, Rio de Janeiro e assim por diante. E, como eu falei ainda há pouco, que a música traz alegria, traz felicidade, nos deixa melhor de saúde, aquele abraço, terminando esse encontro de hoje, desejando muita alegria para vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Olá, meus amigos. É um prazer muito grande estarmos aqui reunidos para mais essa conversa sobre leitura, escrita e compreensão dessa leitura e dessa escrita. Nesse encontro de hoje, eu vou começar conversando com vocês e fazendo uma perguntinha. Se vocês não lembrarem, não há problema algum. Eu não sei se vocês conhecem, uma música chamada Se Essa Rua Fosse Minha. Essa música é uma música assim, praticamente do folclore brasileiro, uma música cantada por várias pessoas, recitada em muitas escolas, e a gente pode modificar a letra dessa música, adaptando a coisas que nós queremos para o nosso ambiente. Essa mudança que se faz na letra de uma música ou num texto, a gente chama de paródia, mas não se preocupe com esse nome, tá? Então, eu vou primeiro ler para vocês, bem pausadamente, a letra da música, e aí, de novo, não se preocupem, porque ela vai estar escrita aqui, para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Então, a letra dessa música diz o seguinte, é assim, olha: se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. E por aí vai. Então o Vomanu criou uma paródia, como eu falei, uma brincadeira, alguma coisa assim com muito carinho para que vocês possam acompanhar. E o que eu criei foi assim, olha: nesta escola tem um bosque. Lembrando, meus amigos, que se vocês quiserem trocar a palavra escola por praça, por exemplo, nesta praça, neste terreno, neste sítio, o que vocês quiserem fazer. Então, voltando, ficou assim, olha: nesta escola tem um bosque que se chama coração. Dentro dele moram árvores que plantei com emoção. Então vejam só, hoje nós queremos trabalhar um pouquinho as palavras com 2 S e as palavras com C com aquele acentozinho embaixo, que é o cedilha que nós havíamos falado aqui. Aí vejam só, vamos pegar duas palavrinhas desta música. Vamos pegar aqui a palavra coração e a palavra emoção. Você já deve estar percebendo que uma palavra tem relação com a outra, não é verdade? Coração e emoção. Inclusive, quando nós nos emocionamos, o nosso coração ele funciona de uma maneira diferente. Ele bate mais acelerado. E o Vomanu deseja sempre que essas emoções de vocês sejam emoções boas, tá? Nunca emoções ruins. Na medida do possível, a gente luta para que a coisa cada vez fique melhor. Observem que a terminação é a mesma. Olha aqui, ó. São. Aqui, a mesma coisa. Então, essas duas palavrinhas, elas estão rimando uma com a outra. Ou seja, elas terminam igualzinho, olha. Coração e emoção. As duas terminadas em são. E as duas com cedilha, que é esse acentozinho abaixo da letra C.
Tudo bem até aí? Agora, vamos a mais um pedaço. O Manu vai apagar aqui. Não se preocupem, que vocês terão isso para assistirem quantas vezes quiserem. Tudo bem? Então, vamos apagar aqui para não tirar a atenção. E aí, o vô Manu vai ler a segunda parte da música, que diz assim, ó: se as árvores falassem, pediriam aos amigos passarinhos, que para elas voassem, e aqui fizessem ninhos. Aí, agora vamos pegar algumas palavras com 2 S's. Anteriormente, nós trabalhamos palavras com C cedilha. Então, primeira palavrinha. Falassem. Olha aqui, os 2 S's aqui, olha. Vamos voltar um pouquinho naquilo que a gente já havia conversado. Quantas vezes a gente vai abrir a boca para falar a palavra? Então, olha só. Falassem. Ok? Agora, uma outra palavrinha ainda. Palavrinha passarinhos. Novamente aqui, os 2 S's. Olha lá. Passarinhos e aqui falassem. Será que tem mais alguma? Ah, tem. Voassem. Olha lá. Novamente os 2 S's. E mais umazinha. Fizessem. Aí o Romano vai ler de novo o trechinho, não se preocupe, que vocês não estão com ele aí para acompanhar, mas depois vocês vão ter ele aqui do lado. Então vejam lá. Se as árvores falassem, pediriam aos amigos passarinhos, que para elas voassem e aqui fizessem ninhos. Então vocês estão percebendo a questão do carinho que existe aí. Por isso que eu digo, se não quiser usar a palavra escola, pode usar uma praça, uma rua, um sítio, um terreno, pode usar aquilo que vocês desejarem. Tá, lembrando que, olha só, palavra falassem, voassem e fizessem, tem a mesma terminaçãozinha, ó. Olha lá, é M, aqui é M e aqui é M. E a palavra passarinhos, será que tem alguma, Romano, que possa rimar? Tem. E aqui fizessem o quê? Fizessem ninhos. Então, olha só. Aqui, ó. N-H-O-S e aqui N-H-O-S. Tá? Então, vejam só. Palavra passarinho rima com ninho. E as palavras falassem, voassem, entre essas duas aqui, ó. Termina igualzinho, ó. Falassem, voassem. Aqui, ó. Passarinhos, ninhos. Ok? Então, nós trabalhamos aí palavras escritas com SS e palavras escritas com cedilha. Tudo bem até aí, meus amigos? Vocês viram que eu parti de um texto, né? Parti de uma coisa bem popular para que vocês se motivassem. Vocês podem mudar isso aí do jeito que vocês quiserem. Pode criar outras paródias, ou seja, outras maneiras de falar a mesma coisa. Tudo bem? Então, o Manu vai ler de novo o texto completo para que vocês viajem na imaginação. Porque o objetivo é isso, é estimular cada um de vocês a escrever alguma coisa. Então, vamos à letra completa agora. Nesta escola tem um bosque que se chama coração. Dentro dele moram árvores que plantei com emoção. Se as árvores falassem, pediriam aos amigos passarinhos que para elas voassem
e aqui fizessem ninhos. Então, os meus amigos estão percebendo a emoção que isso aí transmite. Vejam só, quando a gente começa que plantei com emoção, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer com entusiasmo, conforme nós já discutimos aqui, não é verdade? Então, quando você planta alguma coisa com emoção, com certeza vai dar bons frutos, vai dar bom resultado. Na vida prática também é assim. Toda mensagem que você vai transmitir para outra pessoa, transmita com carinho, transmita com emoção. E aí, aquilo tudo volta em forma de uma energia muito boa, uma energia muito positiva. Como é demonstrado aqui no finalzinho, né, da letra da música, onde claro que todo mundo sabe que árvore não fala, mas há a questão de imaginar. Então vejam só, se as árvores falassem, elas iam pedir o quê? Pedir para os passarinhos virem fazer ninho. Por quê? Porque é a questão da continuação da vida. Então, gente, essa foi a nossa conversa sobre a questão do cedilha e dos dois S. Lembrando que quanto mais vocês procurarem ler, quanto mais vocês procurarem escrever, mais vocês vão praticar. Não fiquem tentando decorar, porque não adianta, gente. Até quem escreve todo dia tem dificuldade. Aí, observem, quando vocês passarem na rua e encontrarem uma palavra com dois S, vai lembrar da conversa com o vô Manu. Palavra com cedilha, também vai lembrar. Tem uma embalagem qualquer em casa, vocês foram lá, fizeram as compras. Então, procurem palavras e assim a gente vai praticando no dia a dia. Tudo bem, meus amigos? Então, o vô Manu termina esse encontro de hoje desejando muita felicidade para todos vocês e que cada um de vocês abriguem pessoas no seu coração como as árvores abrigam ninhos que trazem a multiplicação da vida. Um abraço no coração de todos vocês e até uma próxima conversa.